E aí? Belezinha? Belezinha. Nego velho, tocar Daisy. Ela é o seguinte, pra quem não sabe, você já apareceu no meu canal. A Daisy já apareceu no meu canal. Ela, o marido dela. Lá na Festa do Brasil em Nagoya. Do nada, né? Do nada. Ela fazia parte do cenário de um vídeo meu. Ela fazia aquele... É involuntário, né? É involuntário que fala aquilo lá, como que é? Pô, sem querer, sem perceber. É destino. Destino. Daí eu estava fazendo um vídeo com um parceiro e ela com a galera dela ali no fundo. E depois fui lá fazer um vídeo com eles, uma galera legal. Pessoal, gente boa pra caramba. E hoje tô... vou dar uma ajeitada aqui no microfone. Hoje eu só vim conversar com ela e depois no próximo vídeo vai estar com o seu marido. Uhum. Ele que sabe tudo sobre mangá também. Me diz uma coisa. Vou falar de você. Você é brasileira pura, como eu. Está aqui no Japão. Estudou japonês no Brasil. Estudei japonês no Brasil. Como eu estava conversando com você, você veio de uma das melhores faculdades do país. E não é fácil entrar no... Eu acho que todos os pais hoje sonham de ter um filho na USP, no Unicamp, no Unesp. E você vem da USP. Eu vim da USP. Você vem da USP e hoje você chegou para trabalhar no Japão, numa linha de produção. O que é isso para você? Você esperava isso? Você sonhou isso para você? Você desejou? Como que é sair de uma universidade top hoje e vir para uma linha de produção aqui no Japão? Primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho da história, do que eu estudava na USP, né? Eu estudava letras com ênfase em português e japonês. Então, eu queria aprender, tinha interesse, já gostava de mangá e tal, queria aprender japonês. Aprendi um pouco de japonês na faculdade, claro, é mais voltado lá para a parte de pesquisa e tal. Mas eu ainda via necessidade de aprender o japonês falado, que lá a gente não tem conversação. Então, a oportunidade que eu tenho de estar aqui trabalhando em fábrica primeiro, ganhando dinheiro. No Brasil a gente sabe que não está fácil, nem para o pessoal que é diplomado, nem para o pessoal que tem mestrado, doutorado, tá fácil. E segundo, aprender japonês direto da fonte. Então, para mim tudo é experiência. Estou aqui na fábrica, tem dia que é estressante, mas é estressante em qualquer lugar. E daí a gente pega o que a gente consegue aprender com isso, né? E quanto tempo no Japão? 8 meses. Já deu pra aprender alguma coisinha? Já dá pra falar, né? Já dá pra falar, vamos por assim, já dá pra ler um jornal, alguma coisa? Como que é? Não, jornal ainda é complicado, né? Mas na faculdade a gente fazia muito exercício de tradução, de leitura. Eu já posso falar que eu não sou o exemplo de aluna, né? Na verdade eu era bem mediana, né? Um exemplo de USP, neguinho. Até eu não queria ser um exemplo assim, vamos lá. Eu queria ser o maior exemplo, assim, neguinho, o maior exemplo na USP. Também, já estava de bom tamanho. Mas quando você estuda em uma universidade, o que você estuda? O que a gente estuda? O que a pessoa estuda dentro da universidade? Vou falar da minha experiência com japonês, né? O pessoal de letras lá na USP tem duas vertentes, né? Você pode escolher português e um outro idioma. Então, no meu caso, eu escolhi português e japonês. Português tem as disciplinas de literatura, normal, né? Linguística e tal. E japonês é a mesma coisa. Então, eu estudava literatura japonesa, cultura japonesa e língua japonesa. Então, a gente fazia bastante pesquisa na área de cultura japonesa, de literatura. E a literatura do Japão, principalmente, é muito rica, né? A gente meio que vai para essa área. E o que tem na literatura japonesa? A literatura japonesa tem mais de 1000 anos de história, né? Os japoneses, principalmente no período das guerras, eles escreviam muitos diários. Então a gente estudava na faculdade sobre esses diários. Muita coisa que a gente sabe da história do Japão de quase 1000 anos atrás, ou até de 1000 anos atrás, a gente vê pela literatura. Isso é uma coisa que o pessoal não tem muito acesso, né? Até porque não tem muito livro traduzido no Brasil. E a literatura japonesa, ela é uma literatura assim, inventada ou é de fato, era vivida aquilo? Como que é? Tem a parte inventada, tem os romances, né? Tem um romance que é muito famoso que chama Genji Monogatari, que ele já tem 1000 anos. E ele foi escrito por uma mulher
que fazia parte da corte do Japão. Da corte não do Japão, né? Porque lá eram várias... Sim. Não era meio que o Japão ainda, Um certo né? clã. Eram os clãs, né? E é um negócio super legal porque você realmente fica sabendo como era romantizado naquela época. Era romantizado. Né? Essa história, por exemplo, é um cara, né, chamado Genji, que ele é meio que um príncipe, ele é muito bonito e ele conquista várias mulheres, né? E tudo saiu de uma das mulheres da corte. E uma dessas mulheres escreve o poema. Escreve. E ela era rejeitada, ela era amada. Como que era essa mulher? Pelas histórias, tem várias mulheres que sofrem ali no meio. Então, tem essa parte da literatura, que tem a parte de romance, tem as literaturas de guerras, que o pessoal escrevia na época da guerra, explicava como eram as guerras civis, né, da época. E tem os diários, por exemplo, tem alguns diários que praticamente não tem nada de especial. Tem capítulo do diário que é só hoje fez sol. Mas mesmo assim, você estuda isso e percebe como que era o Japão naquela época. O fato de ter sol já poderia ser um dia alegre, ou um dia assim, pô, dá pra gente seguir em frente, né? E o que acontece? Então, se você pegar um poema hoje, tudo em kanjis, de 1000 anos atrás, você consegue traduzir de boa isso. Como que é então? Como funciona? Não, nas aulas de língua japonesa, a gente também usava esses poemas, esses textos para fazer tradução e assim aprender a língua. Mas como eu falei, eu não era um exemplo muito bom de aluno, então eu não posso dizer que eu tenha Você aprendido. conseguiria. Mas a ideia era que as pessoas pegassem um texto, um poema e traduzissem isso. Mas é difícil, porque, por exemplo, esses poemas de 1000 anos atrás, eles já eram escritos num japonês que a gente chama de japonês clássico, língua clássica japonesa, que é totalmente diferente da língua de hoje. Então até os japoneses já traduziram isso para a língua moderna e eles só conseguem ler na língua moderna. Então quando a gente estudava a língua clássica, era a mesma coisa que a gente estivesse estudando latim. Você não vai entender um latim. Essa é a dificuldade. Né? Não é exatamente a mesma coisa. Sim, mas é uma certa dificuldade. Você vai ver um original, ele muitas vezes nem kanji tem, só tá escrito em hiragana. E mulher japonesa de 1000 anos atrás, ela consegue escrever assim? Ela tinha acesso à informação? Como que é? Dizem, eu tinha um professor da época de antes da faculdade até, que falava que as escritas do Japão, né, o hiragana, o katakana e o kanji, eles surgiram assim, na verdade o hiragana e o katakana, né? O hiragana foi feito pelas mulheres dos templos, as mulheres da corte. Por isso que ele é todo redondinho. O katakana foi feito pelos monges carecas, por isso que ele é todo quadradão. Mas você pode ver que ele é meio que baseado nos kanjis, então naquela época elas não conseguiam escrever kanji porque era coisa só dos homens, mais da alta. Só os homens, da alta sociedade. Então foi assim que foi criada a escrita do hiragana, elas foram criando isso. Aí ó, talvez você, assim, tem gente que fala assim, eu só sei ler hiragana ou katakana. Então, uma boa explicação de quem sabe de que tá falando. Mais ou menos. Porque eu, neguinho, não saberia, eu não sabia dessa história. E, claro, se eu não saber, não teria como eu explicar essa história. Mas, ó, katakana, acredita que tem a origem da mulher... Não, hiragana. Hiragana da mulher e do homem, dos carecas budistas. Misericórdia. E também, pelo que você falou, então o que acontece? A mulher via um kanji, tentava copiar, ou era ao contrário? Eu acho que surgiu da necessidade de escrever, vamos dizer assim, os seus próprios sentimentos, mas você não sabia direito. Não sabia direito. Então vai desse jeito. Exatamente. E é assim que surgiram várias escritas, né? Então... Ah, isso que é legal. Eu não sei se você... O japonês, talvez já falaram, talvez você saiba mais do que eu, o tão completo, o tão complexo que é o japonês, pelo nome Japão. Aqui no Japão, no Brasil o pessoal fala Japão, mas aqui a gente fala Nihon ou Nippon, né? E esse dia eu estava lendo um artigo que nem os japoneses decidiram ainda. Qual que é o certo ou qual que é o errado? Pode ser Nippon ou pode ser Japão. E ele tem a explicação para os dois, tudo. Então, agora imagina, num país onde
que nem o nome eles conseguem entrar no acordo. Agora imagina o resto do idioma. Pois é. Né? Tem muito kanji, né? Tem que muito o pessoal kanji, nem muita consegue coisa. ler. Eu não consigo ler direito os kanji. Daí quando a gente para falar sobre uma cultura, ou uma cultura rica como essa, e dois estrangeiros, né, falando sobre isso, vai ter assunto por um bom tempo. E vamos lá, deixando isso de lado, daqui pra frente, quais os seus objetivos aqui no Japão? Continuar na fábrica, tentar correr atrás de algo diferente? O que você espera? O meu primeiro objetivo é melhorar o japonês, a conversação principalmente. Isso na fábrica vai ser bem legal, porque a gente convive com o japonês o tempo todo, depois eu quero estudar. Quero continuar estudando, continuar fazendo pesquisa, mas mais pra frente, quando tiver um nível mais legal, né? Por enquanto estudando em casa, trabalhando com na sua casa, trabalhando. E você terminou a faculdade, hoje você já fez mestrado, vai fazer doutorado, como que é? Você vai fazer o mestrado aqui, aí qual que é a ideia, o objetivo? Eu terminei a graduação, pouquinho depois a gente já veio pra cá. Então a minha ideia é primeiro melhorar bastante o idioma, porque antes disso eu não me vejo bem o suficiente para fazer um mestrado, por exemplo. Né? Eu quero ter um pouquinho mais de domínio. Então, primeiro idioma, depois continuar trabalhando, aí mais pra frente eu vou pensando. Pensar no mestrado, depois vem um doutorado aí. Eu tenho vontade, mas primeiro um passo de cada vez. Né? Daí você volta, daí que você for fazer o mestrado lá, que você for fazer, você volta para contar como é que foi, como é que é. Quem sabe, né? E tem alguma, vamos supor assim, que você estava falando um negócio de especializações ou apresentar trabalho, tem algum trabalho interessante pra você contar para nós que você apresentava na faculdade? Enquanto eu estava na faculdade, eu fiz 2 pesquisas, né, com financiamento da bolsa daqui de Toyama. E eu era uma pessoa muito loucona na faculdade, então eu só escolhia coisa que eu realmente gostava. A primeira pesquisa eu fiz sobre karaokê, sobre a história do karaokê, tanto no Japão quanto no Brasil. A segunda eu fiz sobre tokusatsu. O pessoal não sabe o que é tokusatsu, são aquelas séries de heróis japoneses, Jaspion, Jiraiya, sabe? Até os próprios Power Rangers, eu coloquei qual foi a influência da história do Japão depois da Segunda Guerra Mundial na criação desses personagens. Era um negócio que era muito louco, ninguém levava a sério, mas... Mas é verdade, você não inventou não? Eu fiz o pessoal levar a sério. Porque fora tem muita pesquisa sobre isso. Até no TCC eu também falei sobre Godzilla, sobre a história do Godzilla, né? A associação dele com a bomba atômica, que é muito forte. E o pessoal faz muita pesquisa disso lá fora e no Brasil o pessoal não fazia. Então eu resolvi, sei lá, sou loucona mesmo, fiz isso daí, não tem nada a ver com a academia, mas deu super certo. Eu até tomei gosto para fazer pesquisa. Né? Agora, qual é a sua próxima pesquisa aí? Você tem mais ou menos uma ideia? O que você pode começar a pesquisar? Eu quero continuar essa influência da cultura pop na história do Japão pós-guerra, porque é muito rico. Só o Japão ter se desenvolvido tanto e tão rápido depois da Segunda Guerra Mundial, porque você sabe, né? Aconteceu o negócio das bombas e o país se reergueu. E muita coisa cultural, principalmente anime, mangá, essas histórias de heróis até, no meio dessas histórias sempre tem alguma entrelinha, alguma coisa que tinha a ver com essa parte deles se reerguerem. Tem uma coisa até que é legal que, não sei se você já viu aqueles Power Rangers, esses seriados, né? Vamos dizer assim, os monstros, eles destroem os prédios, né? Os Power Rangers vão lá, derrotam e tal. E no outro capítulo já está tudo construído de novo. Por quê isso? A gente sempre leva isso como uma simbologia de que mesmo que tudo seja destruído, eles vão conseguir construir de novo. E mesmo que pareça ser só coincidência, você vê pela cultura do japonês muita coisa que eles aprenderam quando eram crianças naquela época e eles levam até hoje. Né? Então, eu meio que trabalho essa parte nas minhas pesquisas. Né? O que essas coisas influenciam na pessoa, mesmo que ela seja criança, para depois, no resto da vida adulta dele. Que legal. E meio que coloco, né, que isso na verdade tem um fundinho sério, apesar do pessoal achar que não é sério, mas tem esse fundinho. Tem, né? Que legal aí, batemos um papo com ela, que gente boa, sabe tudo o que fala.
E é o seguinte, quando você resolver pesquisar algo, passa aqui Tá pra bom. contar pra nós, pra saber, porque daí a gente fica sabendo do começo, enquanto você estiver pesquisando, e do final, quando der tudo certo. Belezinha? Belezinha. Sorte pra você, sucesso, Deus abençoe. Amém. E estaremos torcendo por você. E não só eu, que a galera aí do canal aí. Belezinha? Quer mandar um beijo pra alguém? Ou fazer uma coisa ou não? Eu quero falar que a gente tinha um canal, né, no YouTube, junto com meu marido, que daqui a pouco vai estar aí nos vídeos também. E a gente vai voltar, então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre cultura japonesa, sobre mangá e anime, vou pedir pro Neguinho deixar o link aí na descrição do vídeo. Fechou, é nóis. Ó, vai lá, fala que você veio pro Neguinho também. E tamo aí, Neguinho. Tchau. Fala um tchau. Tchau!